Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se és praticante de Taekwondo e não sabes de onde surgiram os Poomsaes que estudamos atualmente na modalidade, te convido para assistires este vídeo até o final para conferirmos juntos de onde surgiram, por que foram criados e o que era praticado anteriormente à criação dos Taeguks e Palgues. Eu me chamo Alexandre Coelho dos Santos e este será o tema para o vídeo de hoje. Não saia daí! Apesar do retrato oficial e estabelecido pela comunidade do Taekwondo quanto às origens coreanas antigas da modalidade, a arte marcial teve sua formação recente e suas raízes se originaram significativamente a partir de influências de outras artes marciais. As 5 Kwans tradicionais coreanas, chamadas de Kwans originais, foram estabelecidas entre os anos de 1944 e 1946. E este processo é de fato muito bem documentado, apesar das reivindicações muitas vezes contrárias das supostas raízes tradicionais da modalidade na antiguidade histórica. Durante a introdução do Karatê na Coreia, a luta livre, na forma de combate sem contato, existia apenas como atividade de treinamento, mas estava claramente ligada em termos de ideologia e conteúdo real à prática de formas. E como todos os fundadores das escolas coreanas de artes marciais haviam praticado algum estilo de karatê, as formas praticadas no princípio da modalidade adivinham de grande parte das formas japonesas. No entanto, isso mudou no final das décadas de 1950 e 1960, quando alguns líderes do Taekwondo, por razões principalmente políticas, começaram a desenvolver suas próprias formas e lentamente descartaram os velhos padrões da arte marcial japonesa. O uso das formas do karatê nas primeiras escolas de artes marciais coreanas ao longo das décadas de 50 e 60 também está bem documentado nas bibliografias. E, como comentado anteriormente, a maioria dos fundadores das escolas, ou Kwans, haviam estudado e praticado o estilo de karatê Shotokan sob as orientações de Gishin Funakoshi e ou de seu terceiro filho, Jigo Funakoshi, no Japão. Como resultado, as formas do Karatê Shotokan foram muito proeminentes na Coreia. Muitas dessas formas se originaram em Okinawa, onde Funakoshi aprendeu Karatê antes de se mudar para o Japão, no início dos anos 20. Embora careçam de artefatos históricos e definidos, é geralmente aceito que o Karatê de Okinawa se originou de alguma forma ou foi pelo menos fortemente influenciado pelas artes marciais chinesas. A própria posição de Funakoshi sobre as origens do Karatê era de alguma forma contraditória. Por um lado, ele insistiu que o Karatê era uma arte marcial de origem de Okinawa, e por outro lado, ele mudou a narrativa, dizendo que as origens do Karatê remontavam a Bodhidharma, o fundador mitológico do templo Shaolin e suas famosas artes de luta. Por fim, Funakoshi ansiava pela aceitação do Karatê como uma arte marcial legitimamente japonesa. Então, ele mudou algumas e renomeou muitas das formas ou katas do seu estilo, uma vez que elas possuíam nomes que se referiam a descendências chinesas. Por exemplo, ele alterou o significado do termo karatê, substituindo a descrição da mão Tang, que fazia referência à dinastia Tang chinesa, para a descrição mão vazia. Mas ambos os pares de caracteres têm a mesma leitura, representando a palavra kun, que seria karatê em japonês. Durante a década de 1930, o imperialismo japonês estava em pleno andamento e seu exército invadiu a Manchúria em 1931, que foi seguido de uma Segunda Guerra Sino-Japonesa em 1937. Na atmosfera nacionalista e anti-chinesa da época, Funakoshi tentou distanciar sua arte da associação desnecessária com a China. Daí a mudança da terminologia das artes marciais durante a década de 1930. Além disso, Funakoshi também desenvolveu algumas novas formas por razões de simplificação e estrutura educacional, como o padrão Taigyogu, referindo-se ao conceito filosófico chinês de Taiji, que obviamente também era muito popular e difundido no Japão, com relação ao taoísmo, o budismo, o confucionismo e o shintoísmo. As formas Taikyogu representavam as formas iniciais e se transformaram em uma ferramenta educacional, um aprendizado estrutural passo a passo.
Alguns autores supõem que Funakoshi tinha algum conhecimento das formas chinesas de Tai Chi, pois as artes marciais chinesas e o karatê de Okinawa, nesta época, antes do século XX, eram geralmente muito secretas em relação aos seus ensinamentos. Por outro lado, o início do século XX também apresentou o momento em que as artes marciais chinesas e o karatê de Okinawa começaram a abandonar suas naturezas secretas e se tornaram mais públicas e abertas. Além disso, os instrutores de karatê também viajavam frequentemente para a China em busca de novas ideias. Provavelmente, o principal motivo para Funakoshi escolher o termo Tai-Gyogu ou Tai Chi foi seu apelo popular e geral. Associar o karatê a conceitos populares como o Tai Chi serviu ao objetivo de Funakoshi de fornecer ao karatê uma estrutura filosófica subjacente, que a modalidade não possuía em Okinawa na época. O karatê original de Okinawa era percebido em termos puramente práticos, como simplesmente um método de autodefesa. O objetivo de Funakoshi, no entanto, era de tornar o karatê mais atraente para o público japonês em geral, associando a modalidade a ideologias populares reconhecíveis e a conceitos religiosos, como o Zen budismo, por exemplo. Outros estilos de karatê também floresceram nas escolas de artes marciais coreanas, nas décadas de 50 e 60. Todavia, algumas formas chinesas que tiveram um papel muito menor na formação do Taekwondo também surgiram. Em geral, as formas chinesas também foram ensinadas em um pequeno número de escolas de artes marciais coreanas, como na YMCA Kwanbok-pu, também na escola Mudokwan e mais tarde nas estabelecidas escolas Kangdong-won e Jamungwan. Além disso, durante a década de 1950, alguns instrutores começaram a desenvolver suas próprias formas. No entanto, em geral, a maioria das formas usadas durante os treinamentos e nos testes de promoção consistiam nas formas japonesas do karatê, principalmente as de Funakoshi, até o final da década de 1960. As formas do karatê japonês são chamadas de kata, e a transliteração coreana do termo é pronunciada como Ryon. Contudo, o termo kata ou Ryon nunca fora utilizado nas artes marciais chinesas e descreve exclusivamente as artes marciais japonesas e as artes marciais coreanas baseadas no Japão. Cho Eun-hee, o principal responsável pela criação do nome Taekwondo em 1955, foi o primeiro a desenvolver toda uma série de novas formas. Choi, um influente general do exército sul-coreano que gostava de artes marciais e inicialmente se tornou uma das principais forças na divulgação do Taekwondo internacionalmente, alegou ter estudado com Funakoshi enquanto residia no Japão entre os anos de 1938 e 1942. No entanto, a reivindicação de Choi é contestada, já que as habilidades apresentadas por ele no karatê eram um tanto quanto rudimentares. Devido à sua posição poderosa nas Forças Armadas, outros líderes das artes marciais da Coreia o respeitavam e o promoveram rapidamente para altos escalões durante a década de 50. Choi também era uma figura altamente política e apoiou provisoriamente o golpe militar de Park Chung-hee em 1961. Contudo, ele nutria uma animosidade pessoal em relação a Park, o que também acabaria por contribuir para o seu desaparecimento gradual. Quando Cho Eun-hee foi deixado de lado nas Forças Armadas e nomeado embaixador na Malásia entre os anos de 1962 e 1964, ele desenvolveu uma série de novas formas, chamadas de Changhon, Hyun Ryu. O termo Ryu faz referência a estilo ou escola, que é um termo comumente utilizado também nas artes marciais japonesas. Algumas dessas formas já foram desenvolvidas no final da década de 1950, mas todo o conteúdo, todo o conjunto das 20 formas foram apresentados em 1965 no próprio livro de Choi, titulado Taekwondo, a arte da autodefesa. Na verdade, as formas foram desenvolvidas principalmente por seus subordinados da escola Odokwan, escola esta estabelecida por Choi nas Forças Armadas. No entanto, o estilo dessas formas não eram diferentes das formas do Karate Shotokan, já que a maioria dos membros da Odokwan haviam aprendido artes marciais na escola Chundogwan,
cujos ensinamentos se assemelhavam muito ao Karatê Shotokan. As várias formas Chonghon foram nomeadas em homenagem a figuras mitológicas, históricas e eventos patrióticos da história da Coreia. Deste modo, os nomes das formas são essencialmente um reflexo do nacionalismo coreano. Precisamente, o nacionalismo também foi a razão pela qual Choi desenvolveu suas próprias formas e defendeu a disposição dos katas do karatê para uso exclusivo em eventos promocionais e de treinamentos. Além disso, ele acabou substituindo o termo Ryong, que é a transliteração coreana para kata, por um novo nome, passando a chamá-los de Tul. Choi sempre foi uma figura decisiva e controversa na comunidade coreana de artes marciais e era detestado por muitos. E essa situação resultou na ruptura entre ele e a Associação Coreana de Taekwondo, a KTA, em 1965. Consequentemente, no período entre os anos de 1965 e 1966, ele fundou a sua própria organização, a Federação Internacional de Taekwondo, a ITF, que se transformou em uma divisão fundamental da comunidade da arte que perdura até os dias atuais. Até a ruptura definitiva de Choeon-ri com a comunidade coreana do Taekwondo, as várias escolas, as Kwans, assim como a Associação Coreana de Taekwondo, a KTA, usavam os padrões das formas do karatê e algumas das formas novas criadas por Choi em treinamentos e eventos promocionais. Todavia, com a saída definitiva de Choeon-ri, a KTA foi forçada a desenvolver um novo conjunto de formas, pois não queriam mais utilizar as formas desenvolvidas pelo general. Além disso, durante a década de 1960, o passado do karatê no taekwondo tornou-se cada vez mais um passivo político. Nacionalismo em conexão com as complicadas relações coloniais da Coreia com o Japão e o desejo de apagar a história dos elementos japoneses da nação tornaram-se forças motivadoras para a comunidade do taekwondo também abandonar as origens do passado do karatê. Como todos os fundadores do taekwondo colaboraram com os japoneses em vários graus e tinham basicamente um passado pró-japonês, eles tiveram que se redimir e reescrever a história do taekwondo. Como resultado, muitos elementos do karatê, tais como terminologias, narrativas históricas e os próprios katas, foram progressivamente substituídos por novas invenções e tradições. Por exemplo, as terminologias advindas do karatê japonês foram substituídas por novos nomes e, às vezes, por termos puramente coreanos, ou seja, palavras que não estão enraizadas no vocabulário chinês. As raízes do karatê no taekwondo foram negadas e reformuladas como uma tradição puramente coreana de 2000 anos. Já os katas que eram treinados anteriormente foram substituídos pelas formas chamadas de palge e taeguk para faixas coloridas e outras variedades de formas para faixas pretas, todas desenvolvidas recentemente. Ademais, os padrões de movimentos individuais e as sequências das novas formas, os palgues e os taeguks, estavam conectados em um nível filosófico com ideias míticas originárias da cosmologia chinesa, que também são predominantes em todas as esferas da vida, na sociedade e na cultura coreana. Esse desenvolvimento não foi muito diferente da busca de Funakoshi quando ele tentou se livrar do passado do karatê, das tradições de Okinawa e da China, e o substituiu por elementos ideológicos e religiosos locais bem conhecidos. Nos dois casos, política, nacionalismo e animosidade racial forneceram um estímulo para invenções tradicionais. Bom, pessoal, espero que este conteúdo tenha contribuído aos seus estudos. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Se ainda não és inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perderes os próximos vídeos. Eu me despeço por aqui, um grande abraço e até a próxima!